E vamos agora iniciar nossa quarta aula do primeiro dia, onde você está se tornando um desenvolvedor que vai aprender a faturar com essa profissão. Então, eu vou aqui para o computador, né, para não te enrolar muito, para não fazer você perder tempo. E olha só, sempre que você vê essa imagem aqui, ela se refere ao CSS, que é uma outra parte muito importante nesse mundo da programação, do desenvolvimento web, que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, olha só, vou aqui um textinho, né, um bom conceito nunca é demais. Então, o CSS, né, ele é um padrão que define como os dados são apresentados no navegador. Enquanto o HTML fornece informação sobre a estrutura do documento, o HTML que a gente vem fazendo, o CSS indica o aspecto que ele deve ter, né? A fonte, o fundo, as cores, as margens, a disposição dos objetos que aparecem na página, né? Então, vamos aqui na nossa página que a gente está fazendo aqui de exemplo, ó, e você consegue identificar que essa página aqui está capadona, né? Ela tá rapada, não tem estilização nenhuma. Aqui é só o texto em tela e pronto. Então, eu quero começar a mostrar a vocês como o CSS funciona na prática. Então, vamos começar aqui pelo título e vamos digitar aqui, ó. Opa! Dentro do título aqui, eu vou digitar aqui, ó, style. O VS Code ele já me completa, que ele já me diz aqui o que é que eu posso colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui que o color, fui até aqui em color, eu posso escolher algumas cores aqui, ó. Vou escolher que o texto é blue. E olha só que legal, o texto ficou azul. Eu posso também dizer aqui, ó, depois do ponto e vírgula, eu posso abrir outra coisa, vou dizer aqui, ó, que background color. Ele já me dá aqui tudo, o VS Code é incrível. Aí você pode dizer aqui, ó, que o background é aqui essa cor aqui, que é um marrom, né, bro? E aí veja que tá estranho, mas já é para você ir entendendo que você aqui o céu é o limite, entendeu? Uma outra coisa muito comum em fazer é o font size, ó. E o tamanho das coisas em HTML e CSS, primeiramente, né, como a gente vai aprender aqui, ele é dado em pixels. Então vou dizer que o tamanho ali vai ser 20 pixels. E aí já ficou aí com 20 pixels na página. Vou dizer agora que é 100 pixels. E olha como o texto ficou grandão. Vamos deixar aqui em 40. 40 ficou bom. E aí tem vários elementos que a gente vai aprender ao decorrer, né? Quando a gente estiver de fato fazendo a página aqui da nossa dentista. Por enquanto, eu quero só passar esse conceito aqui do que é o CSS. A gente aplicou aqui algumas coisas, né? A gente fez um font size, a gente fez aqui umas mudanças de cores, mas vocês percebem comigo que já pensou colocar toda a estilização aqui nas linhas? Imagina uma página gigante, imagina a nossa página exemplo aqui, como ela ia ficar esse código bagunçado se a gente colocasse toda essa estilização aqui na linha que está o texto, né, H1. E é por isso que a gente faz da seguinte forma. Vamos aqui abrir o nosso explorador, clicar com o lado direito do mouse e criar um novo arquivo. Ó. Você vai digitar aqui o nome do arquivo que vai ser styles.css. E aí a gente já vai começar a ver aqui o conceito de classes. Classes no CSS. Toda essa estilização que a gente colocou aqui, eu vou recortar ela, dar um Ctrl X, ó, pronto. Não tem mais estilização. Eu vou guardar esse valor aqui no nosso CSS, mas não é assim que funciona. Não vai funcionar nada aqui. Eu só guardei para a gente lembrar os valores que a gente colocou. Eu vou aqui no arquivo index.html. Vou primeiro falar para o meu head, né? Lembra que eu falei que o head é a cabeça do código, ele que fala assim, ele que pensa, que diz, ó, o título é tal, a forma de visualização é essa, o chassi é esse. E o head ele tem outras funções também, como por exemplo, dizer para o HTML onde o arquivo de estilizações está, né? E aí você vai abrir aqui uma tag chamada link, ó. Mais uma tag aí que a gente está aprendendo. Deu um enter, ele já autocompletou. Ó. Ele já entendeu que eu vou colocar um estilo. Ele colocou ali style sheet e o href. Href é a referência, é o local onde esse arquivo está. Eu vou dar aqui ponto barra
e ele já me diz aqui os arquivos que tem dentro da nossa pasta. E eu vou escolher aqui o styles.css. Vou dar um Ctrl S, nada vai acontecer ainda na nossa página. E aqui eu vou falar, né? Então começa aí o conceito de classes. Eu vou dizer que existe aqui uma class chamada título. Título. E vou aqui no meu arquivo de styles.css, que está aqui, ó. O VS Code ele fala até quando tem erro, ó, tá vendo? Vou dar um Ctrl B para a gente ter mais espaço de visualização e vou dar um ponto a ponto título, né, que é o nome da nossa tag lá. Vou abrir colchete aqui, abri e fechei colchete e vou aqui agora, ó, transferir, né, essa estilização que a gente fez lá em inline para cá. Então não tem mais aqui esse nome style na frente e eu vou já começar aqui. Você vê que eu vou digitar color, vou colocar blue também, que é como estava aqui. Vou colocar aqui um background color, ele já autocompleta. A gente tinha colocado aqui essa cor aqui marrom, né? E vou dar mais um enter e vou dizer aqui que o font size, a gente colocou quanto? 40 px. Vou apagar essa parte aqui que ela está acusando erro, ó. Já viu que parou o erro, vou dar um Ctrl S e olha só, o estilo está separado do arquivo HTML e está funcionando. E esse é o objetivo em tudo que a gente for desenvolver, é dividir o HTML da estilização para que o código fique organizado, fique identado, né, que a gente chama, e fique bem legível. É interessante você ter um código organizado. Eu vou já começar a introduzir aqui outras propriedades CSS que eu preciso que você vá se habituando com elas. Olha só, não fica preocupado, você não precisa aprender tudo isso de uma vez. Você vai fazendo, vai praticando e quando vê, você já vai conseguir aí, não precisar nem pesquisar sobre as estilizações para fazer. Mas aí, vamos aqui mexer numa coisa chamada padding, né? Que é um espaçamento interno da nossa tag título. Eu vou colocar aqui o padding aqui vai ser 20 px. E olha só, você está vendo que enlargueceu aí o background, porque o espaçamento interno do título ele aumentou. Então agora a gente tem um título que ele é mais longo, né, na página. E se você perceber, existem algumas margens, né? Existem algumas coisas aqui. Eu vou colocar uma margem aqui só para vocês entenderem o que é margem. Vou colocar aqui a margem e vou colocar uma margem de 50 px. Por enquanto assim. Você vê que o título aqui foi meio para o meio da página. E você percebe também que sem essa propriedade, ó, você vê que mesmo assim parece que tem uma margem aqui. Então, vamos deixar aqui em tela cheia. Vamos clicar aqui com o lado direito e vir em inspecionar. Ó. Vocês vão ver uma coisa interessante. Ó. Quando eu clico no título, você está vendo que ele tem alguma coisa aí, ó, que não tem lá. Vamos aqui. Olha só. Tá vendo que não tem imagem aqui, ó, no CSS. Ele só tem pad, não tem imagem. Mas aqui no meu código, ó, no navegador, ele está dizendo que existe uma margem aí de 20 px. Olha só que loucura. Então a gente tem que tentar entender de onde está essa margem está aqui, ó. Olha só. Então, para resolver isso, né, a gente precisa de uma normalização. Por quê? Cada navegador, estou usando o Google Chrome, ele tem algumas coisas que é dele. Por exemplo, ele deixa o H1, ó, quem deixa o H1 nessa proporção aqui, ou H2, e por aí vai, nessas proporções padrões, sem, quando não está com CSS, nada mais é do que o navegador. Então, para evitar que o navegador normalize em coisas que a gente não quer que sejam normalizadas, a gente quer estilizar, a gente vem aqui nesse site que eu vou deixar para vocês e vai pegar esse arquivozinho aqui, ó. Por que que eu estou fazendo dessa forma, né? Para que você consiga ir indo atrás também, ó. Esse aqui nada mais é do que se você colocar aqui no Google, ó, download, reset, CSS, padrão, por exemplo. Vai ter vários sites de criar e tal, mas o oficial é esse aqui, ó. Esse que eu estava aberto lá. E então vamos aqui mais uma vez, a gente vai copiar aqui esse arquivo, copiou ele, você vai vir aqui no seu VS Code, vai clicar com o lado direito, criar um novo arquivo e vai digitar aqui, ó, reset css, vai dar enter, né, reset.css
e cola esse arquivo que você acabou lá de copiar aqui da página. Copiou, colou, salvou, volta aqui no index.html, dá mais um enter aqui, clica aqui em link, ó, a gente vai abrir outra tag link e vai dizer que o href dela é nada mais é do que o nosso reset CSS aqui, ó. Fazendo isso, a gente vai evitar com que a gente sofra com estilizações do próprio navegador. Vou voltar aqui a página, vou dar um Ctrl S. Olha só o que aconteceu. Vocês estão vendo que tudo aqui que tinha uma estilização própria do navegador não tem mais. Porque, ó, lembra que eu falei, ó, quem define essa forma padrão, ó, vou até apagar aqui o CSS da gente para a gente ter mais clareza nisso. Ó. E vou aqui agora, vou tirar aqui o arquivo de reset CSS. Tá vendo que existe uma formatação que o navegador traz para o padrão. Ele disse que o H1 tem esse tamanho, tem essa cor, é dessa forma, tem um espaçamento aqui. E quando você está trabalhando, você quer que nada disso exista, porque você quer incluir as próprias estilizações. O navegador vem com isso para o padrão, para que páginas que sejam mal feitas, eu acredito, elas não carreguem tão bagunçadas para o usuário. Então vamos aqui de novo retornar o nosso arquivo de reset CSS. Você vê que ele tirou toda a estilização que tinha. Vou incluir novamente aqui a estilização do título que a gente fez e veja que ele está coladinho aqui com a tela. Vou aqui fazer outra coisa também que pode ajudar a gente lá na frente. Vocês percebem que a classe HTML eu coloquei aqui ela como uma classe, né? E eu já fui aqui de cara falando isso porque a gente vai usar ao longo do nosso treinamento sempre esse conceito de classe. Mas existe outra forma de estilizar isso, que é da seguinte forma. Ó. Aqui você tem as tags, né? Lembra que eu falei? Tag, classe, tal. Então, se você pega a classe body, ó, desculpa, se você pega a tag body e coloca aqui no CSS, por exemplo, ó, vou aqui, body sem um pontinho na frente, o o sistema aqui, o VS Code, ele já entende que você está querendo aplicar todo o corpo da página essa estilização. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer que todo o corpo da página tem um background color aqui, ó. Esse sacou aqui, ó. E olha só, ficou um amarelado aqui no fundo, que foi o background que eu escolhi. Se eu não quisesse colocar classes no meu código, eu tivesse muito apressado, quisesse fazer um negócio de qualquer jeito, eu poderia simplesmente apagar aqui, ó. Apaguei, você vê que já perdeu a estilização. E eu poderia dizer que logo em seguida aqui, ó, body H1, feche abre conchete. Eu estou dizendo aqui nada mais nada menos que todo H1 que tiver dentro do meu body vai ter essa estilização. Agora você veja que tem que ter muito cuidado para usar isso, porque se eu tivesse outros H1s ao longo da minha página, todos os H1s iriam ficar com essa mesma estilização. E é por esse motivo que eu já estou começando a ensinar vocês o conceito de classe, né? De classificar cada item para que você consiga fazer uma estilização separada. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe título aqui, voltando aqui à classe título, ó, e aí está funcionando. Então, vamos supor que eu pego a classe título e eu quero fazer uma outra classe aqui no H2, ó. Já está terminando, calma. Segundo título. Vou apagar, vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Salvei no Ctrl S. Vou no meu arquivo de styles. Vou dar um ponto aqui. Pá, abre e fecha conchete. E aí eu posso colocar aqui ó, um color. Vamos digitar aqui um color yellow aqui. Você vê que ficou bem ruim, mas vamos pôr um background preto nele. Background color black. E olha só, ficou aí com a estilização. Se aqui também fosse um H1, vou dizer aqui que esse segundo texto aqui não é mais H2, ele é um H1 também. Então você vê que não teve diferença de eu colocar aqui, ó. Eu disse que o meu texto H1 primeiro aqui o título e esse H1 aqui segundo título, eu falei para eles aqui que eles têm estilizações diferentes, ó.
título tem uma estilização, o segundo título tem outra. E você vê que na página ele ficou diferente, que é um comportamento bom de se ter. Se eu por acaso fizer isso, ó, apago aqui e apago aqui também, né? E aí eu digo que todo H1 dentro do meu corpo tem essa estilização, olha só o que aconteceu. Isso é um problema, porque geralmente você quer estilizar cada coisa na página de uma forma. Então, por isso que a gente já vai aqui trabalhar com esse conceito de classe, né, gente? E vai ficar muito legal aqui a nossa página. Eu vou disponibilizar esses arquivos aqui para vocês, arquivos iniciais. E vamos aqui para a tela que eu quero que vocês vejam aqui com mais atenção. E finalizamos aqui mais uma aula. Essa foi bem extensa, eu sei que foi muita coisa para você absorver, mas essa aqui foi a última aula realmente conceitual aqui do dia de hoje. Então, vamos só para a próxima aula que eu quero fazer uma revisão com vocês e passar um desafio. E aí você já vai poder praticar e depois relaxar um pouco. Vamos lá?